Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade ao módulo 6, no qual estamos trabalhando a relação entre poder, Estado e controle social. Na última aula, vimos o conceito de poder, as duas formas de manifestação do poder, o poder plurifacetário, o poder pluridimensional, de que forma Weber qualifica os tipos de poder, vinculados então às estruturas sociais, e terminamos trazendo então a questão do poder legal, que é o poder que encontramos nas sociedades modernas. Hoje vamos começar a pontuar para vocês o conceito de burocracia, que é um conceito essencial para que nós também entendamos as formas das relações sociais aí nesta sociedade. Tá? Só que antes, pessoal, eu vou fazer uma pequena introdução trazendo um conceito extremamente significativo que guarda relação direta, como vocês vão poder perceber, com o conceito de burocracia, que é o conceito das organizações modernas. Para chegar até o conceito das organizações modernas, pessoal, vamos partir de uma ideia bem simples, que é a seguinte. Até mais ou menos meados do século passado, de meados do século passado para trás, séculos anteriores, o que acontecia? As pessoas, elas nasciam em suas casas. Então existia um vínculo emocional, um vínculo afetivo com o local do nascimento. Então a pessoa identificava aquela comunidade, aquela vila, aquela casa, aquele cômodo, né? Que normalmente era o quarto da mãe, onde a criança nascia. E a mãe, nesse processo, né, contava com a ajuda de mulheres da sua comunidade, né, mulheres próximas a ela, que sempre se disponibilizavam a ajudá-la. Né. E nesse contexto também, pessoal, existe a figura, uma figura muito importante, que era a figura da parteira, que é a figura da parteira, né, que era aquela pessoa que conseguia lidar com as dores da mulher em trabalho de parto, que conseguia lidar com aspectos psicológicos, emocionais, enfim. Então essa era uma figura primordial. Com o passar do tempo, né, o que acontece? As pessoas passaram a não mais, as mães, né, passaram a não mais dar luz em suas casas, com exceções, né? Mas normalmente, a partir, como eu falei, mais ou menos da metade do século passado, as mães começaram a dar luz nos hospitais. Ou seja, se perdeu aquele vínculo emocional, aquele vínculo afetivo. Então o vínculo onde nós nascemos é praticamente nulo. Então ele se modificou por completo. E por que eu estou falando tudo isso? Para chegar no hospital, que o hospital, portanto, ele é um exemplo do que? De organização. Né? E a gente vai entender organização dessa forma que aparece para vocês aí. É um grande agrupamento de pessoas, estruturada em linhas impessoais e estabelecida a fim de atingir objetivos específicos. No caso do hospital, quais são esses objetivos? Curar a doença, oferecer uma assistência médica, uma atenção médica. Muito bem. Nós, cada vez mais, né, nós materializamos uma série de ações em relação às quais muitas vezes não percebemos, não debruçamos atenção a elas. Por exemplo, acender a luz, tomar banho, telefonar, entrar no carro. Né? Todas essas ações, pessoal, demonstram que nós estamos em contato com organizações e dependemos delas para construir as nossas relações sociais, para construir o nosso cotidiano. E nós podemos e devemos considerar que as organizações, elas guardam dois aspectos, um aspecto positivo e um aspecto negativo. Aspecto positivo, pessoal, eu vou explicar para vocês através de um exemplo bem simples. A água encanada, né, que chega até as nossas casas. Essa água, ela vem graças a uma companhia de abastecimento, que é uma organização. Essa companhia de abastecimento depende de uma outra organização
que em um determinado momento construiu o reservatório para que essa água seja então captada. Essa organização que construiu o reservatório, por sua vez, depende de uma outra organização, por exemplo, que seria a companhia de eletricidade, a companhia de energia, que gerou a energia para que isso fosse construído. E assim sucessivamente. Então nós temos uma cadeia de organizações, uma dependendo das outras. E nós também estamos nessa equação. Tá? Por que eu estou falando a questão positiva? Imaginemos um local onde a pessoa, para ter acesso à água, ela tem que caminhar, ela tem que pegar água em um poço, por exemplo, uma água suja, cheia de bactérias, a pessoa vai estar sujeita a doenças. Não é? Então, diferentemente daquela água encanada que chega até as nossas casas mediante a estrutura de uma organização, essa outra pessoa não tem isso. Né? Então, nesse caso, nós temos um aspecto positivo da organização, né, que promove essa captação, tratamento e o envio da água até as nossas casas. Bom que se façam parênteses, que eu não estou entrando aqui em discussão do porquê daquela pessoa em específico não ter acesso à água encanada. Isso é uma outra coisa, outro tema que nós vamos sim, né, trabalhar em algum determinado momento, que se reflete em questões de ordem política. Né, o porquê desses recursos não chegarem até a população como um todo. Isso é outra coisa. Então, esse é um aspecto positivo. O aspecto negativo é o seguinte. As organizações, elas têm o efeito do quê? De retirar as coisas, vamos chamar assim, que antes estavam em nossas mãos. E colocá-las nas mãos de funcionários, nas mãos de especialistas, em relação aos quais nós não temos contato, nós não temos influência. Ou seja, nós dependemos do olhar, do valor, da ação desses especialistas. Tá? Então, eles se configuram sim, essas organizações se configuram sim em fontes de poder significativas. Tá? Então, nós não temos meios, por exemplo, para reagir em relação a isso. E aí, vamos retomar a figura do Weber, né, que é um pensador pontual para tratarmos dessa questão de organização, burocracia, enfim. Então, lembrando, o Weber, né, um jurista, economista alemão, ele é considerado um dos fundadores da sociologia. Ele nasce meados aí do século XIX, morre no comecinho do século XX. E o Weber é importante em relação à organização, por quê? Porque ele é o pensador que vai desenvolver, pela primeira vez, uma interpretação sistemática do que seria uma organização moderna. E ele define a organização, pessoal, dessa forma que segue aí para vocês. Formas de coordenar as atividades dos seres humanos ou bens que produzem de uma maneira estável através do tempo e do espaço. Ou seja, o desenvolvimento das organizações dependeria do quê? Do controle das informações. Então, as organizações precisam ter controle em relação a essas informações. Né? Por isso que vamos ver a burocracia exatamente sob três formas. A burocracia enquanto poder, controle e alienação. Então, um ponto vai sustentando o outro. Não há como nós pensarmos em controle sem pensarmos em poder, não há como pensarmos em alienação sem pensarmos em controle, e assim as relações vão se dando. E o Weber coloca o seguinte: para ele, todas as organizações modernas tendem a ser burocráticas. Né? Então não há como apartar a burocracia desse aspecto. Só uma curiosidade, pessoal, o termo, então, burocracia, ele é, vamos dizer assim, cunhado por um economista chamado de Gournay, no ano de 1745, trazendo já ali uma análise, um viés depreciativo acerca da burocracia. A burocracia, o termo, é formado por duas palavras, o bureau, que é o escritório, enfim, é funcionário, e kratos, que é exatamente poder, podemos relacionar regra, governo, enfim. Então a burocracia, ela se configura em quê? Enquanto um poder dos funcionários. Acabamos de falar aqui da organização e do poder que esses funcionários têm.
não é? Então o de Gournay se refere lá atrás, como eu falei, uma conotação pejorativa, porque ele considerava que num tempo muito pequeno estava se propagando em um número cada vez maior esses funcionários, né? Que ele até chama de buromania. Tá? Bom, esse termo foi aplicado primeiramente, né, voltado aí à questão governamental, ao poder político, e gradativamente foi se estendendo, né, a mais e mais organizações. Bom, aí o Weber vai trazer uma questão importante, pessoal. Para ele, a burocracia moderna ela era algo inevitável nas sociedades modernas. Então, a criação, a expansão dessa burocracia era algo que não teria como se evitar. Exatamente por quê? À medida que as sociedades vão se desenvolvendo, à medida que as tarefas, as ações, as relações ganham uma complexidade maior, por extensão, os sistemas de controle, os sistemas de poder, eles têm que acompanhar esse desenvolvimento. Não é? Se nós pensarmos, formos fazer um comparativo em relação à estrutura social de hoje, para usar o termo do Durkheim, a solidariedade mecânica naquelas aldeias primárias, onde existia o chefe, a hierarquia definida desse chefe que estabelecia a regra, julgava, né? A sociedade moderna, ela vai obviamente se tornando mais complexa. Então é necessário um aparelho para estabelecer esse controle. Então a burocracia, ela vem atender de forma racional e eficiente essa demanda. Falaremos aí da questão da eficiência da burocracia também. Só que o Weber também considerava que a burocracia trazia algumas deficiências significativas, influenciando o que? Negativamente a natureza da vida dos indivíduos. Já já, como eu falei, vamos trabalhar algumas características aí da burocracia e isso vai ficar mais claro. Bom, então o Weber, que é o teórico da burocracia por excelência, ele constrói o que se denomina um tipo ideal de organização burocrática. Ele vai estruturar esse tipo ideal a partir de determinadas características, determinadas condições, que para ele seriam, então, conformariam essa condição mais próxima de uma situação ideal da burocracia. Então, ele defende essa forma pura de organização burocrática. Então, primeira regra, primeira característica que ele coloca. Existe uma hierarquia definida de autoridade. Então, quando nós pensamos na burocracia, nós conseguimos detectar de forma muito clara aquela pirâmide. Né? Quem está no topo da pirâmide tem em suas mãos os recursos, tem o poder, e à medida que essa pirâmide vai então descendo, vamos chamar assim, nós vamos encontrar ali uma perda cada vez maior do acesso aos recursos e uma perda cada vez maior em relação ao poder. Uma outra característica que ele traz, regras escritas que conduzem exatamente que determinam a conduta dos funcionários. Então, tudo tem que estar efetivamente registrado. Né? Os indivíduos eles vão reproduzir regras pré-determinadas, regras registradas, escritas, regras formais. Né? Outra questão, os funcionários trabalham em tempo integral e são assalariados. Então eles vão materializar uma ação e uma produção, enfim, e a partir disso eles vão ganhar um salário fixo. Não? Então é atribuído a esse funcionário um salário fixo, havendo sim a possibilidade de ascensão, né, dentro da empresa, já que temos então essa hierarquia. Uma outra característica que ele fala, pessoal, existe uma separação entre o aspecto pessoal e o aspecto do trabalho, da produção. Então, uma separação entre as tarefas do funcionário, que ele tem que cumprir e pelas quais ele vai ganhar lá o salário fixo, e a vida externa desse trabalhador. Então, uma separação entre o aspecto objetivo e subjetivo, o aspecto puramente racional e outros elementos que poderiam vir a influenciar negativamente a sua produção. Né? Então, a vida doméstica desse trabalhador não deve jamais interferir na produção, né? Nessa necessidade que ele tem de atingir as metas, de produzir, enfim. Uma
quinta característica que ele coloca é exatamente essa. Nenhum membro da organização é detentor dos recursos que ele vai se utilizar para uma determinada produção. Né? O que acontece? Diferentemente das comunidades tradicionais, nas quais o indivíduo ele era dono, ele era detentor dos meios de produção, né? Então ele detinha meio de produção, ele produzia da forma que ele queria, ele comercializava, os recursos que acabavam vindo dessa comercialização ficavam para ele, né? Então, diferentemente dessas comunidades tradicionais, a burocracia considera o quê? Na burocracia, os funcionários não trazem qualquer relação com os meios de produção. Então, não existe relação entre os meios de produção e os funcionários. Tá? Então, assim, turma, se configura para o Weber o seu tipo ideal de burocracia, a forma mais pura de organização burocrática. Então, assim ele caracteriza, assim ele considera. Muito bem, ficamos por aqui e na próxima aula entraremos então no aspecto da burocracia de forma mais específica, mais detalhada. Até lá.